Você já se perguntou por que algumas pessoas têm uma presença magnética irresistível, uma força interior que faz com que outros as respeitem instantaneamente, enquanto outras, mesmo sendo bonitas ou inteligentes, passam despercebidas? Por que certas mulheres entram em uma sala e automaticamente comandam a atenção, não pela beleza externa, mas por algo muito mais profundo e poderoso que emana de dentro delas? A resposta está em um dos conceitos mais revolucionários e transformadores de Carl Jung: a sombra. Mas não estou falando da sombra como algo negativo ou destrutivo. Estou falando da sombra como sua fonte de poder mais autêntica e inexplorada. Jung descobriu que tudo o que reprimimos, negamos ou rejeitamos sobre nós mesmos não desaparece. Fica armazenado no que ele chamou de sombra psicológica. E dentro dessa sombra estão não apenas nossos medos e características indesejadas, mas também nossos poderes mais intensos, nossa criatividade mais selvagem, nossa força mais primitiva e nossa autenticidade mais crua. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo de sua sombra, tentando ser apenas a versão aceitável de si mesmas. Mas as pessoas verdadeiramente poderosas, aquelas que têm uma presença inesquecível e uma força interior inabalável, aprenderam a integrar conscientemente sua sombra e usar essa energia como combustível para sua transformação pessoal e poder magnético. Meu nome é... E há mais de 20 anos estudo e aplico os conceitos revolucionários de Carl Jung sobre a sombra e individuação. Já ajudei milhares de pessoas a descobrir e integrar seus aspectos sombrios para desenvolver força interior autêntica. E hoje vou compartilhar com você o processo completo e transformador que Jung desenvolveu para usar sua sombra como fonte de poder pessoal. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana quando descobriu que cada pessoa possui não apenas uma personalidade consciente, o que ele chamou de persona, mas também uma personalidade inconsciente complementar. A sombra. A persona é a máscara que usamos para o mundo, composta por todas as características que consideramos aceitáveis, admiráveis ou socialmente apropriadas. Já a sombra contém tudo o que rejeitamos, reprimimos ou negamos sobre nós mesmos. Mas aqui está a descoberta revolucionária de Jung. A sombra não é apenas um depósito de características negativas. Ela é também o reservatório de nossos potenciais não desenvolvidos, nossos talentos reprimidos, nossa criatividade selvagem, nossa paixão autêntica, nossa força primitiva e nossa individualidade mais única. Jung percebeu que quando integramos conscientemente nossa sombra, quando paramos de lutar contra ela e começamos a trabalhar com ela, acessamos níveis de poder pessoal e autenticidade que são simplesmente impossíveis de alcançar vivendo apenas através da persona. A força interior verdadeira não vem de ser perfeita ou de esconder seus defeitos. Ela vem de ser inteira, de abraçar tanto seus aspectos luminosos quanto seus aspectos sombrios e usar essa totalidade como fonte de poder autêntico. Pessoas com força interior real não tentam impressionar ninguém sendo perfeitas. Elas impressionam sendo genuinamente elas mesmas, incluindo suas complexidades, contradições e aspectos mais intensos. Jung descobriu que existe uma diferença fundamental entre força aparente e força real. Força aparente vem de tentar controlar como outros nos veem, de manter uma fachada perfeita, de reprimir tudo o que consideramos inaceitável. Esta força é frágil porque depende da aprovação externa e do constante esforço de manter uma imagem. Força real vem de conhecer e aceitar totalmente quem você é, incluindo seus aspectos sombrios, e usar esse autoconhecimento completo como base para uma confiança inabalável. Quando você integra sua sombra, várias transformações profundas acontecem simultaneamente. Primeiro, você para de gastar energia psíquica reprimindo aspectos de si mesma, liberando essa energia para criatividade, paixão e ação produtiva. Segundo,
Você desenvolve uma autenticidade magnética que atrai pessoas e oportunidades de forma natural. Terceiro, você se torna praticamente imune a críticas e manipulações porque conhece seus próprios pontos fracos e não precisa da validação externa para saber quem é. Quarto, você acessa reservas de coragem e determinação que nem sabia que existiam porque não está mais lutando contra metade de si mesma. A primeira etapa para usar sua sombra como fonte de força interior é reconhecer que ela existe e parar de tratá-la como inimiga. Jung observou que a maioria das pessoas gasta uma quantidade enorme de energia tentando manter sua sombra escondida, tanto de si mesmas quanto dos outros. Este processo de repressão constante é exaustivo e contraproducente. É como tentar manter uma bola de praia submersa em uma piscina. Requer esforço constante e, mais cedo ou mais tarde, a bola vai emergir com força explosiva. Para começar a trabalhar com sua sombra de forma construtiva, Jung desenvolveu um processo que ele chamou de confronto com a sombra. Este não é um processo destrutivo ou perigoso quando feito conscientemente. É um processo de integração e empoderamento. O primeiro passo é desenvolver o que Jung chamou de consciência sombria, a capacidade de reconhecer e aceitar aspectos de si mesma que preferiu ignorar ou negar. Uma das formas mais eficazes de identificar sua sombra é prestar atenção às características que mais a irritam ou incomodam em outras pessoas. Jung descobriu que tendemos a projetar nossa sombra não integrada nos outros, ficando particularmente irritados com pessoas que demonstram características que inconscientemente reprimimos em nós mesmas. Se você se sente especialmente irritada com pessoas arrogantes, pode haver aspectos de arrogância ou necessidade de reconhecimento em sua própria sombra que você não reconhece. Se despreza pessoas que considera preguiçosas, pode haver aspectos de desejo de descanso ou rebelião contra responsabilidades excessivas em sua sombra. Outro método poderoso para acessar sua sombra é observar seus sonhos, especialmente sonhos onde você é perseguida, atacada ou confrontada por figuras ameaçadoras. Jung descobriu que essas figuras oníricas frequentemente representam aspectos da sombra que estão tentando se integrar à consciência. Em vez de interpretar esses sonhos como pesadelos negativos, você pode vê-los como convites para dialogar com aspectos rejeitados de si mesma. Jung também observou que momentos de raiva intensa, especialmente quando a raiva parece desproporcional à situação, frequentemente indicam que algum aspecto da sombra foi ativado. Em vez de reprimir essa raiva ou se sentir culpada por ela, você pode usá-la como portal para entender que parte de si mesma está pedindo reconhecimento e integração. Uma vez que você comece a identificar aspectos de sua sombra, o próximo passo é o que Jung chamou de diálogo ativo com a sombra. Isso envolve desenvolver uma relação consciente e respeitosa com esses aspectos rejeitados, em vez de continuar lutando contra eles. Este processo requer coragem e honestidade, mas os resultados em termos de força interior e autenticidade são extraordinários. O diálogo com a sombra pode ser feito através de várias técnicas que Jung desenvolveu. Uma das mais eficazes é a imaginação ativa, onde você conscientemente visualiza e dialoga com aspectos sombrios de sua personalidade como se fossem personagens separados com quem você pode conversar. Por exemplo, se você identificou que tem aspectos de agressividade em sua sombra que sempre reprimiu, pode visualizar essa agressividade como uma figura poderosa e perguntar: o que você quer? O que está tentando me ensinar? Como posso integrar sua energia de forma construtiva? Frequentemente, o que descobrimos é que nossa sombra contém não características verdadeiramente destrutivas, mas energias mal direcionadas ou reprimidas. A agressividade sombria pode ser energia de autodefesa e determinação que foi reprimida por condicionamento social. A egoísmo sombrio pode ser autoestima saudável
e capacidade de estabelecer limites, que foi suprimida por pressões para ser sempre altruísta. A raiva sombria pode ser paixão e indignação justa, que foram reprimidas por expectativas de ser sempre doce e agradável. Jung descobriu que quando integramos esses aspectos sombrios conscientemente, eles se transformam em fontes de poder autêntico. A agressividade integrada se torna assertividade e coragem. O egoísmo integrado se torna autoestima saudável e capacidade de se valorizar. A raiva integrada se torna paixão direcionada e capacidade de defender o que é importante. Um aspecto particularmente poderoso do trabalho com a sombra é o que Jung chamou de resgate dos potenciais perdidos. Muitas vezes, nossa sombra contém não apenas características que consideramos negativas, mas também talentos, sonhos e aspectos de personalidade que reprimimos porque não se encaixavam nas expectativas familiares ou sociais. Talvez você tenha aspectos artísticos, aventureiros, sensuais ou rebeldes que foram reprimidos porque não eram considerados apropriados para a imagem que se esperava que você mantivesse. Quando você resgata esses potenciais perdidos de sua sombra, frequentemente experimenta explosões de criatividade, paixão e vitalidade que não sentia há anos. Jung observou que muitas pessoas vivem apenas uma fração de seu potencial real porque mantêm aspectos significativos de si mesmas exilados na sombra. Para integrar sua sombra de forma prática e transformadora, Jung recomendava um processo gradual e consciente. Comece identificando um aspecto sombrio relativamente pequeno, talvez uma tendência à impaciência que você sempre reprimiu, ou um desejo de reconhecimento que considera vaidoso. Em vez de continuar reprimindo essa característica, experimente expressá-la de forma consciente e construtiva. Se você identificou impaciência em sua sombra, experimente usá-la como motivação para ser mais eficiente e direta em suas comunicações. Se identificou desejo de reconhecimento, experimente conscientemente buscar e aceitar elogios em vez de defleti-los automaticamente. O objetivo não é se tornar uma pessoa impacientemente agressiva ou narcisisticamente vaidosa, mas integrar essas energias de forma equilibrada e construtiva. Jung enfatizava que a integração da sombra deve ser sempre feita com consciência e responsabilidade. Não se trata de dar rédea livre a impulsos destrutivos, mas de reconhecer e canalizar energias reprimidas de forma que aumentem sua força interior e autenticidade sem prejudicar outros ou a si mesma. Um dos resultados mais transformadores do trabalho com a sombra é o desenvolvimento do que Jung chamou de presença autêntica. Quando você para de lutar contra aspectos de si mesma e os integra conscientemente, sua presença se torna mais magnética e poderosa, porque você está irradiando sua totalidade, não apenas uma versão editada de si mesma. Pessoas que integraram sua sombra têm uma qualidade energética distintiva que outros sentem instintivamente. Elas não precisam provar nada para ninguém porque conhecem completamente quem são, incluindo seus aspectos menos perfeitos. Esta autoaceitação total cria uma confiança que é genuinamente magnética, porque não depende de aprovação externa ou de manter uma fachada. Jung também descobriu que trabalhar com a sombra desenvolve o que ele chamou de compaixão psicológica, uma compreensão profunda de que todos os seres humanos têm aspectos sombrios, e que reconhecer e aceitar esses aspectos em si mesma permite que você seja mais compreensiva e menos julgadora com outros. Esta compaixão aumenta sua capacidade de liderança e influência, porque as pessoas se sentem aceitas e compreendidas em sua presença. Outro aspecto transformador do trabalho com a sombra é que ele elimina a tendência à autossabotagem. Jung observou que quando reprimimos aspectos de nós mesmos, esses aspectos frequentemente emergem de forma inconsciente e destrutiva, sabotando nossos esforços conscientes. Quando você integra sua sombra conscientemente, elimina esses padrões de autossabotagem porque não está mais em guerra interna consigo mesma.
Para mulheres especificamente, Jung identificou aspectos sombrios que são frequentemente reprimidos por condicionamento social e que, quando integrados, se tornam fontes extraordinárias de poder feminino. Muitas mulheres reprimem sua agressividade natural, sua sexualidade plena, sua ambição, sua capacidade de dizer não, sua raiva justa ou sua necessidade de autonomia, porque essas características foram rotuladas como não femininas por sociedades patriarcais. Quando uma mulher integra conscientemente esses aspectos sombrios, ela acessa reservas de poder feminino, que são absolutamente transformadoras. Sua agressividade integrada se torna a capacidade de se defender e proteger o que ama. Sua sexualidade integrada se torna magnetismo natural e conexão profunda com sua força vital. Sua ambição integrada se torna a capacidade de criar e manifestar seus sonhos no mundo. Sua capacidade de dizer não se torna a habilidade de estabelecer limites saudáveis e se valorizar apropriadamente. Jung sempre enfatizava que o objetivo final do trabalho com a sombra não é se tornar uma pessoa sombria ou dark, mas se tornar uma pessoa inteira. Quando você integra sua sombra, você não se torna dominada por aspectos negativos. Você se torna equilibrada, autêntica e poderosa, porque está operando com sua personalidade completa em vez de apenas uma versão fragmentada. Um dos exercícios mais poderosos que Jung desenvolveu para trabalhar com a sombra é o que ele chamou de Diário da Sombra. Este envolve manter um registro regular de momentos quando você se sente irritada, julgadora, invejosa ou crítica, e usar esses momentos como oportunidades para identificar projeções da sombra. Quando você se pega julgando alguém harshly, pergunte-se: que aspecto desta pessoa está espelhando algo em minha própria sombra que não quero reconhecer? Outro exercício transformador é o que Jung chamou de amplificação da sombra, onde você conscientemente explora e expressa aspectos reprimidos de sua personalidade em contextos seguros e apropriados. Se você sempre reprimiu sua criatividade selvagem, experimente formas de arte ou expressão que permitam que essa energia emerja. Se sempre reprimiu sua sensualidade, experimente dança, movimento ou formas de autocuidado que honrem sua natureza sensual. Jung também recomendava o que ele chamou de ritual de integração, onde você conscientemente honra e acolhe aspectos de sua sombra que identificou e decidiu integrar. Isso pode envolver escrever uma carta para esse aspecto sombrio, agradecendo pela energia e sabedoria que ele representa, e conscientemente convidando-o a se expressar de forma construtiva em sua vida. É importante entender que o trabalho com a sombra é um processo contínuo, não uma tarefa que você completa uma vez e esquece. Jung observou que conforme crescemos e mudamos, diferentes aspectos de nossa sombra podem emergir para a integração. Cada fase da vida pode ativar diferentes aspectos sombrios que estavam dormentes ou que desenvolvemos como reação a novas circunstâncias. Por exemplo, uma mulher que passou anos desenvolvendo suas qualidades maternais e cuidadoras pode descobrir na meia-idade que reprimiu aspectos de independência e aventura que agora estão pedindo integração. Uma mulher que construiu sua identidade em torno do sucesso profissional pode descobrir aspectos de vulnerabilidade e necessidade de conexão emocional que foram relegados à sombra. Jung enfatizava que esta é uma parte natural e saudável do processo de individuação, o desenvolvimento contínuo em direção à totalidade psicológica. Cada nova integração da sombra aumenta sua capacidade de ser autenticamente você mesma em todas as circunstâncias, aumentando sua força interior e presença magnética. Um aspecto particularmente poderoso do trabalho com a sombra é que ele desenvolve o que Jung chamou de tolerância para a ambiguidade. Quando você aceita que pode ser simultaneamente forte e vulnerável, amorosa e agressiva, generosa e autointeressada, você se torna confortável com a complexidade e contradição
que são inerentes à experiência humana. Esta tolerância para a ambiguidade permite que você navegue situações complexas com mais sabedoria e nuance, porque você não está tentando forçar a realidade a se encaixar em categorias simplificadas. Esta capacidade de abraçar contradições também torna você mais carismática e interessante, porque as pessoas sentem que você é real e multidimensional em vez de superficial ou previsível. Jung observou que pessoas que integraram sua sombra frequentemente têm uma qualidade de profundidade que atrai outros porque sugere que há sempre mais para descobrir sobre elas. O trabalho com a sombra também desenvolve resiliência emocional extraordinária. Quando você conhece e aceita seus próprios aspectos sombrios, você se torna muito mais difícil de manipular ou derrubar emocionalmente. Críticas que antes poderiam devastá-la simplesmente não têm o mesmo poder, porque você já conhece e aceita suas imperfeições. Tentativas de fazer você se sentir culpada ou envergonhada falham porque você tem uma relação consciente e compassiva com todas as partes de si mesma. Jung também descobriu que o trabalho com a sombra frequentemente ativa o que ele chamou de função transcendente, a capacidade da psique de criar soluções inovadoras através da integração de opostos. Quando você para de reprimir aspectos de si mesma e permite que diferentes energias coexistam e se informem mutuamente, frequentemente emerge criatividade e insight que não eram possíveis quando você operava apenas através de sua persona. Por exemplo, uma mulher que integra tanto sua ambição profissional quanto sua necessidade de conexão emocional pode desenvolver formas inovadoras de trabalhar que honram ambos os aspectos. Uma mulher que integra tanto sua generosidade natural quanto sua necessidade de autopreservação pode desenvolver formas de ajudar outros que não a esgotam ou comprometem seu próprio bem-estar. Para aplicar esses princípios de forma prática em sua vida cotidiana, Jung recomendava começar com pequenos experimentos de integração da sombra. Identifique uma característica que você sempre reprimiu ou julgou negativamente em si mesma e experimente expressá-la de forma consciente e construtiva em situações apropriadas. Se você sempre reprimiu sua assertividade, experimente expressar suas necessidades e opiniões de forma clara e direta em conversas. Se sempre reprimiu sua playfulness, experimente incorporar mais humor e espontaneidade em suas interações. Se sempre reprimiu sua ambição, experimente estabelecer e perseguir metas que são importantes para você, mesmo que outros possam considerá-las egoístas. O objetivo é desenvolver uma relação consciente e intencional com todas as partes de si mesma, usando cada aspecto como ferramenta para situações apropriadas. Sua assertividade integrada pode ser usada para defender valores importantes. Sua playfulness integrada pode ser usada para criar conexão e alegria. Sua ambição integrada pode ser usada para criar contribuições significativas no mundo. Jung sempre enfatizava que o trabalho com a sombra deve ser equilibrado com o desenvolvimento consciente de qualidades positivas. Não se trata de se tornar dominada por aspectos sombrios, mas de integrar toda a gama de sua personalidade de forma que você possa responder a diferentes situações com sua capacidade completa. Quando você domina este processo de integração da sombra, desenvolve o que Jung considerava a marca registrada da força interior genuína, a capacidade de ser completamente autêntica em qualquer situação, porque você não está escondendo ou reprimindo partes significativas de quem você é. Esta autenticidade total é magneticamente atraente e profundamente poderosa porque permite que outros sintam que estão na presença de uma pessoa real e integrada. Se este conteúdo despertou sua curiosidade sobre os aspectos não explorados de sua própria psique, se reconheceu áreas onde pode estar reprimindo aspectos importantes de si mesma, ou se sentiu inspirada a embarcar na jornada transformadora de integração da sombra,
Compartilhe este vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar desta sabedoria profunda e transformadora de Carl Jung.